Meu nome é Eliana Lobo de Andrade, eu sou formada há muito tempo atrás pela ECA, a habilitação em Rádio e TV, e eu trabalhei na TV Cultura por 33 anos, até 2007. Sou professora na área de comunicação, principalmente de produção para televisão e orientação de projeto. Já há aulas, eu já leciono desde 1990, e eu trabalhei na cultura com muitos gêneros de programa, mas principalmente dramaturgia e infantil, e alguns educativos especificamente de educação. Olha, a TV Cultura, ela foi, na verdade, ela foi criada no governo do Abreu Sodré. E existia a TV Cultura já, que era o Canal 2, que era dos Diários Associados. Isso pouca gente sabe. Era uma indiazinha que era o logotipo. E era assim, tinha a Tupi, que era a TV Tupi, que era a grande audiência, que tinha lá as dramaturgias, o grande teatro Tupi e tal. E anos depois foi criada uma outra emissora, que era a TV2 Cultura, que já naquela época, mesmo sendo dos Diários Associados, ela já tinha alguma coisinha incrivelmente, de educativo ali. Tinha até aula de matemática lá do Oswaldo San Jorge. Bom, mas isso foi numa época, quando foi em 67, foi criada a lei, em 69 começou a TV Cultura, ela já tinha esse nome. Mas ela era eminentemente uma TV educativa. Era isso que a época, sei lá, foi uma época que surgiu, ao final da década de 60 e de 70, surgiram várias TVs educativas. E a proposta era levar a educação para a população que não tinha acesso e tal. E foi a televisão, engraçado que na história dela, vieram profissionais com muita cultura. Tinha os grandes diretores de teatro. Meu primeiro dia de trabalho foi com Antunes Filho, dirigindo um Teatro 2 lá. Então, assim, eram os caras, João Ademar Guerra, o Fernando Faro dirigia teatro e fazia já o musical com grandes nomes. Então, tinha balé, tinha assim, os clássicos da televisão, na parte cultural. E na parte de ensino tinha aula de português, aula de matemática. Eram projetos que foram precursores do telecurso. Olha, no meu ponto de vista, a área de comunicação e a área de educação, na prática assim, de uma TV pública ou TV educativa, né, ela acaba tá no dia a dia, é muito difícil você dissociar, porque até a preocupação de se fazer um musical, né, na TV Cultura, ela tinha uma proposta de levar, por exemplo, não só o que fazia sucesso, mas lançar grupos novos. A gente teve a Fábrica do Som, que era completa na década de 80, que eram grupos que estavam surgindo, não tinha assim, não estava acoplado a um sucesso de gravadora e a gravadora que alimentava o programa, né? Então, eu estou citando isso, né? A TV Cultura tem no acervo a história da dança, a história do balé, o corpo de baile. Durante, sei lá, 20, 30 anos, eu lembro que quando o Balé de São Paulo foi fazer a comemoração, o arquivo todo está na Cultura, porque ela sempre veiculou isso. Então, sempre teve uma preocupação. Então, educação e comunicação, e também depende de como você define educação. Do meu ponto de vista, a educação engloba a comunicação, ou a comunicação engloba a educação. Porque é muito difícil, você, na verdade, por lei, pela legislação, emissora de TV e de rádio são concessões do governo, e na lei elas têm que dar entretenimento, educação, todas têm. Se uma cumpre mais ou menos, aí são outras leis aí de mercado, mas assim, na proposta, muita gente critica a televisão. A televisão é um veículo. Como ele é usado, é um meio, né? Como ele vai ser usado,
depende de quem está gerenciando. Então, na verdade, se a educação a gente tomar como formação do ser humano, de uma forma ampla, não tem como tirar a comunicação. E a comunicação que vai se dar de uma forma mais, vamos dizer, de acordo com a civilidade, né, de acordo com os direitos que um cidadão tem, ela tem a educação embutida. Então, para mim, é muito, no meu ponto de vista, é muito eu nem falo que é uma interface, eu acho que está muito imbricado, eu nem sei o termo, uma faz parte da outra, e não vejo grau de importância entre uma e outra. Olha, na área dos infantis na cultura, eu vou falar da minha experiência e do que eu vi, que eu percebi que acontecia com a escolha dos temas para os programas infantis. Algumas vezes a gente tinha uma encomenda de um programa para a idade pré-escolar, né, de 3 a 6 anos. E para um horário específico, essa encomenda vinha dos superiores lá, do pessoal, porque no início da cultura existia uma divisão de ensino e uma divisão cultural. Então poderia ter um programa para a divisão de ensino ou para cultural, mas que fosse infantil. E a partir daí a gente começava a ter, a gente que eu falo, às vezes eu participava disso, às vezes eram outras pessoas, mas começava a se criar um programa na parte artística. E essa criação também era passada por uma consultoria ou por um setor de educação, que era composto normalmente por psicólogos, pedagogos, educadores, que avaliavam se aquele conteúdo era adequado para aquela faixa etária, ou eles forneciam uma listagem de conteúdos a serem tratados nos programas. Isso foi em vários infantis, até o Castelo Rá-Tim-Bum teve essa sequência de conteúdos que deveriam ser tratados. E a partir daí os autores, roteiristas, trabalhavam nisso. Depois que eles faziam esse roteiro, voltava para essa consultoria para aprovar ou não. O diretor, produção, aprovava também a realização, e aí é que se partia para a realização em si. Então, na cultura, tradicionalmente, sempre existiu esse processo. Mesmo o programa aparentemente lúdico, ele tem um tratamento, um cuidado com o conteúdo educativo que ele vai veicular. Quando se trata de produções estrangeiras que vão ser veiculadas na TV Cultura, existiu e existe ainda um setor que cuida da compra desse material. E esse setor, as pessoas, eles assistem antes, porque sempre as distribuidoras mandam como se fosse um piloto, uma amostragem, e isso era assistido para ver se era adequado também, da mesma forma. É adequado para aquela faixa etária? Vai passar conteúdo construtivo? Ou não vai ter violência? Isso tudo sempre foi avaliado para comprar uma série. O pessoal da cultura, principalmente da área infantil, participou muito desses encontros internacionais, onde existiam mostras, muitas vezes tinham prêmio, existiam prêmios, não que fosse premiado um programa, mas eram exibidos programas do mundo todo, às vezes com menos recurso ou mais recurso, que tratavam de uma forma adequada à criança ou adolescente. Então, nesses encontros também eram escolhidos, sei lá, séries de desenhos ou séries de programas. Eu lembro daquele Mundo de Beakman que passou na TV Cultura. Ele foi avaliado, primeiro que a gente recebeu uma amostragem do programa e foi avaliado, não, esse é adequado. E na hora da dublagem, da finalização aqui para o Brasil, nós lá ali do departamento infantil, a gente escolhia a voz mais adequada do Beakman. A gravadora lá, o pessoal que ia fazer a dublagem, mandava 3 amostragens, por exemplo, para a voz do Beakman, para a voz do Ratinho, para a voz da aprendiz lá, da ajudante lá do Beakman.
E depois isso era dublado e em português. Além disso, tinha uma parte de finalização, se aparecia alguma coisa escrita. A gente sempre teve uma pós-produção, que a gente chama, desse material ser adequado para o Brasil. Então, na cultura, isso sempre aconteceu dessa forma. Na TV Cultura, já houve na história, na trajetória, muita preocupação com a parte de jornalismo e informação, de não ser um jornalismo idêntico ao que outras emissoras já fazem, porque, na verdade, se existe uma TV educativa, ela tem que se preocupar com outras coisas. Então, até informar melhor o telespectador do que se passa. É um jornalismo muito mais, eu nem vou falar didático, mas ele é mais profundo no sentido de ir nas causas ou na análise e não simplesmente, eu não estou tirando o valor disso. Uma reportagem que passa, acabou, e quem está assistindo nem entende ali quais as razões disso está acontecendo, sejam sociológicas, sejam históricas. Ele tem que saber mais sobre o que realmente está acontecendo. Eu já assisti uma vez a um programa da NHK japonês, que era uma família, que o pai, a mãe, 2 filhos, que eles pegavam a notícia, e era um programa muito assim, sem nenhum recurso, era uma bancada com umas maquetes assim, e, por exemplo, eles contavam, isso faz tempo, né, mas se eles fossem contar de uma crise que aconteceu nos Estados Unidos, eles mostravam ali com objetos por que teve o problema imobiliário lá nos Estados Unidos. E era para formação até de público, com consciência crítica. Então, eu acho que esse é um campo que não tem muito nas emissoras e poderia ter. A gente, naquele Revistinha, que foi um programa que eu dirigi lá, e é uma equipe, quando eu falo eu dirigi, eu não fiz aquilo sozinha, a gente tinha tinha abertura e logo em seguida tinha a primeira página, era um jornalista da emissora ou convidado, que ele vinha traduzir uma notícia que tinha sido destaque no jornal anterior, ele dirigia ali para aquele público de 10 a 15 anos, ele explicava aquela notícia. Então, acho que esse tipo de coisa, se a gente tem um público muito diversificado no Brasil e a gente sabe que tem locais muito carentes, isso não é só para criança, isso é para o público, até como serviço que você faz. Então, eu acho que isso eu sinto como uma falta hoje em dia, eu vejo como um espaço a ser preenchido, que poderia muito bem ser preenchido por alguém que esteja ingressando no mercado. Eu acho que falta isso na nossa televisão. Olha, a TV Cultura acabou se tornando além de uma emissora educativa que veicula programas educacionais e culturais, que isso está na missão lá da TV Cultura, na filosofia da TV Cultura, ela também acabou se tornando uma escola de profissionais, porque isso é a minha opinião, porque eu vi não só escola de profissionais, como um laboratório de experimentação de programas, porque como ela, durante muito tempo, não tinha preocupação comercial, ela poderia experimentar formatos. Então, por exemplo, na década de 70, final de 70, começo de 80, acho que 70, existia um programa chamado Hora Agrícola, que era dirigido ao agricultor, e não existisse nenhum canal. Logo em seguida, então, e a gente na cultura a gente às vezes ficava assim, pegou nossa ideia e fez com mais recurso, mas na verdade é uma função da TV Cultura. A Globo criou o Globo Rural, que está aí até hoje, é um excelente programa. Então, às vezes, lançava uma ideia, claro que não com recurso de uma comercial, então ela acabou tendo essa missão dentro da história dela, além de ter uma missão com o público, claro.
Acho que o perfil desse profissional que vai aliar educação e comunicação, na minha opinião, ele vai se diferenciar porque ele vai ter, falando muito assim simplesmente, né, ele vai ter o máximo da criatividade que a comunicação pode fornecer, junto com uma responsabilidade que a educação vai dar para ele. É o meu ponto de vista. Eu acho que ele, se ele tiver isso, e a educação também vai fornecer para ele como que eu vou dizer, o gosto pela pesquisa. Ele vai continuar pesquisando conceitos ou forma de transmiti-los ou melhores conteúdos que ele vai ter que passar ao longo da carreira dele. Então, eu acho que ele tem que ter isso. E a comunicação vai dar a ferramenta para ele fazer isso da melhor forma, da forma mais eficiente que ele possa chegar no seu público-alvo. Hoje em dia, as mídias a gente está falando o tempo todo de televisão, mas a gente sabe bem que quem sabe bem escrever, produzir, dirigir conteúdo para televisão, ele vai estar preparado para tratar com outras mídias, sejam alguma coisa pela internet. Hoje a gente tem emissora pela internet, a gente tem emissora no metrô, a gente tem... Então, o pessoal fala que está diminuindo o nosso campo, na verdade ele está aumentando, porque ele está disseminando em várias pequenas emissoras. Então, esse profissional tem que estar flexível para isso também, e saber, eu estou com alguma coisa no celular, o que funciona bem para o celular, mas eu acho que se ele tem a educação e a comunicação, ele vai ter, com certeza, mais responsabilidade, ele vai mais fundo no que ele trabalhar. Olha, a ECA, tendo criado aí esse curso de licenciatura de Educação e Comunicação, né, eu acho que é super importante para essa formação do profissional, porque, como eu já disse antes, eu acho que o profissional de comunicação, principalmente o profissional que vai trabalhar em televisão, ele tem que ser muito preparado, porque quem assiste, o público em geral, ele assistiu pela televisão, aquilo é verdade, ele não vai questionar. Normalmente, né, a grande parte do público, eu vi na televisão que fizeram, a gente cansa de ouvir isso em qualquer roda. Então, quem vai fazer conteúdo, vai preparar conteúdo para uma emissora de televisão, ele tem que estar super bem preparado. Então, na minha trajetória, quando eu me formei aqui, quando eu estava para me formar, acho que foram os 2 últimos anos, eu já queria trabalhar na TV Cultura. Para trabalhar lá, eu precisava fazer algumas disciplinas, como fiz na educação aqui da USP. A gente tinha que ter noções lá de didática, psicologia da educação. Isso era pré-requisito para entrar numa TV educativa, na TV Cultura. E eu acho que forma melhor um profissional que vai trabalhar em TV educativa, com certeza. Mas forma melhor um profissional que vai trabalhar em televisão. Ele vai, no mínimo, com muito mais responsabilidade, eu acho. Eu acho que isso é muito importante, esse passo aí. Eu espero que seja muito bem aproveitado no mercado por essas emissoras. Mas, pelo que eu tenho visto, enquanto eu trabalhei na cultura, muitos colegas que tinham trabalhado na cultura e estavam no mercado, lá nas profissionais, eles me ligavam se eu tinha algum estagiário, se eu tinha alguém que tinha feito estágio na cultura. Por quê? Porque ele sabia que era um profissional melhor preparado. Ou então ele queria um aluno, Eliana, você tem um aluno aqui? Porque eu acho que eles sabem que a gente, quando vai lecionar também, a gente está levando a nossa experiência. Então, ele sabia que várias coisas ele não tinha que se preocupar. Então, eu acho que essa irradiação assim, de profissional mais preparado, e acaba sendo uma exigência mesmo do mercado.